Vocês imaginaram que vocês se conhecendo num aplicativo, Nossa, vocês iam menina, você- casar? Não, Cara. nem era o objetivo. Nem era O objetivo. objetivo era longe desse. Que loucura! A gente Eu tava fico numa fase muito... Foda-se, assim, muito... Eu tinha acabado de sair de um relacionamento, o Ian tava numa fase que ele tava solteiro há muitos anos. E a gente nem... Foi um negócio pra se conhecer mesmo. E aí... Então, mas por que você... Onde que você tava que você falou assim, vou baixar esse aplicativo? Cara, foi uma amiga minha, na verdade foi assim, deu a pandemia. E aí, na pandemia, a gente não tava se relacionando com pessoas, né? No comum, assim. Então, acho que surgiu um pouco daquela... Puta, a galera que tá solteira na pandemia tá carente. Porque eu tava Sim. solteira, eu tinha acabado de terminar um relacionamento. E aí, eu tava tipo, vamos pela zoeira. E minha amiga falou assim, cara, eu tô conversando com vários carinhas maneiríssimos, tipo, no aplicativo. E aí, eu falei, cara, eu não vou baixar o aplicativo. É no Inner... Era no Inner Circle. Inner Circle. Ela falou, não, mas não é o Tinder, não é esses outros aplicativos, é um aplicativo diferente. Aí, na época do Inner, era tipo assim, um aplicativo que você mandava o cadastro e ele te aceitava ou não. E eu falei, que isso? Que aplicativo é esse que não vai me aceitar? Agora eu vou. Que isso, que absurdo. Agora não, acho que não tem mais isso. Não, Mas, não tem tinha, mais. mas tinha. E aí, eu entrei nesse aplicativo, não baixei os outros, nunca tinha baixado o Tinder, nunca tinha baixado nenhum. E foi a primeira vez que eu entrei no aplicativo. Aí, quando eu entrei, eu juro pra vocês, sem brincadeira, eu entrei no aplicativo, a primeira foto que apareceu foi a dele. Ele morava em São Paulo, e aí apareceu a foto dele, e eu falei, não, isso aqui é golpe, mas com certeza. Não é ele. Aí eu vi que tinha um... Aí eu fui ver a descrição, aí ele falava sobre signos, e aí ele colocava, tipo, @Iana Cozinha. E aí eu falei, bom, vamos pesquisar aqui. Aí eu achei o YouTube que ele cozinhava, ele Eu fazia tinha um canal de YouTube que eu de cozinhava, fazia as receitas. de culinária. Aham. Aí eu falei, bom, ele existe. Pelo menos, não tinha IA na época. Eu falei, ele existe. Nossa, sim. Aí eu meti o louco, eu sempre fui cara de pau, aí eu mandei pra ele, aí eu mandei exatamente assim, sem brincadeira. Eu falei assim, oi, boa tarde. Eu tenho o print. Oi, boa tarde, tudo bem? Eu vi aqui que você adora fazer comida. Quando que você vai fazer um prato principal e eu vou ser a sobremesa? Aí, Sem perder tempo nenhum. sem perder tempo nenhum. Aí ele falou, terça às 9. Eu falei, terça às 9, tô aí. Aí aconteceram O várias primeiro encontro coisas. foi onde? Não, aí Na depois, minha aí casa. era pandemia. A gente ficou conversando por vários... um tempão. É que demorou Fazendo muito até a gente se quarentena. encontrar. Demorou bastante. Não, a não foi gente nem se só encontrar. quarentena. Quando a gente se conheceu no aplicativo... Já era o final. já tava no Algumas pessoas já estavam finalzinho. liberadas. Já era a segunda onda que teve aquela onda do Réveillon, que a galera Sim, pegou de sim. novo. É. Mas eu tava, tipo, num relacionamento aberto com uma menina de Maceió. E aí já tava querendo terminar. E aí eu comecei a conversar Você vê, com né? a Luana. E aí eu falei Carol, pra uma ela que querida. a gente tinha marcado de se ver. E aí eu falei pra ela, puta, eu falei aqui com a menina que eu tô ficando e não acho legal de bom tom a Ele me gente avisou se no ver. dia. É, No dia. E aí a gente continuou, eu falei, acho que é melhor a gente continuar sendo amigo. E a gente... Mas calma, não era aberto o relacionamento? só só que a que- gente tinha um combinado de não ficar se você, tipo, sair com a pessoa. Date. Se você Era, tipo saísse assim, numa uma- noitada e ficasse com alguém, beleza. Mas com... É porque não era um namoro. assim, ai, na zoeira, É. beijinho, hahaha, ok. Só que você ir num date com uma pessoa, E aí não era o podia. acordo deles. Só que aí a gente foi, né, tipo... Só que ele me avisou no dia. É. Aí, E ela então, lá eu tenho... pronta, Eu falei, como é Você que sabe é? que deve dar um trabalho pra arrumar esse cabelo É, inteiro. Aham, eu tinha feito o cabelo, eu tinha ficado loira no Ela já dia. tava em São Paulo, já, ela é do ABC. Eu tava em São Paulo já, eu falei, é o quê, querido? É o quê? Só que Aí ele ela quis fingi me plenitude. dar Eu quis falei, me dar não, um beleza. bolo Aí deu um depois. gelo. Não falava mais Ele comigo. não falava. Aí depois ela começou a comentar nas minhas coisas de novo, aí a gente começou a trocar ideia. Aí depois eu falei pra ela que já tinha acabado tudo e pra gente se conhecer. Aí Então isso a aí gente demorou um saiu. mês até a gente sair, se Aí ver. foi assim, a gente ficou uns 4, 5 meses conversando. Aí a gente saiu e aí não desgrudou. Aí aconteceram outras coisas no meio de tudo isso, que aí, tipo, foi um... Cara, eu tava numa fase da minha vida, coitada de mim, que eu já sabia, eu já fazia teatro, eu já sabia que eu queria fazer algumas coisas, Mas ainda, era no Mas- ainda trabalhava no trabalhava no CLT, trabalhava no banco. E aí me chamaram, o Lucas Selfie, sabe o Lucas Uhum. Selfie? Querido, beijo pro Lucas Selfie, mas ele sabe da presepada que ele me botou? Que era um negócio da Malibu. Sabe aquela bebida de coco? Uma bebida alcoólica, um negocinho Malibu, de coco. sei, Malibu, sei. é. Eles iam fazer, tipo assim, levar umas pessoas pra uma casa e fazer umas dinâmicas lá. E aí eles me chamaram. E eu jurei na minha vida, eu falei, nossa, isso vai ser uma mudança de Vai carreira. mudar a minha carreira. Vai mudar a minha vida. Porque aí até a galera do De Férias com Ex, tipo, foi a Gabi Prado, foi o Novinho, foi o Haddad. Aí eu era a pessoa mafubanga, assim, tipo assim, coitada, ninguém sabia quem eu era. E aí eu fui lá, só que aí eu fui chamada. E aí eu fui aceita na semana que eu saí com ele. E aí eu falei, Não, a gente já tava ficando junto, a gente viajou junto. é E aí verdade. depois que a gente já tava meio que ficando É, sério, verdade, você foi verdade. chamada. Aí eu falei pra ele, eu falei, cara, eu me privei por muito tempo, eu namorei muitos anos, que eu tinha namorado 6 anos, depois namorei mais
2. Caraca. Então, eu namorei... A metade da minha vida eu namorei. E aí, eu falei pra ele, Muito eu falei, nova eu também. quero... eu falei, eu quero curtir um pouco minha vida, eu quero, né, ver qual é que é. Eu acho que isso pro meu trabalho... achava alguma coisa. Aí, ele falou, tá bom. Aí, eu fui pra esse reality. Coitado, Lucas Self sabe. Ô, Lucas Self, o que é isso? Aí ele me botou nesse reality, menina, foi muito engraçado. Porque aí tinha umas pegação, umas coisas assim. Por favor, não procurem. Não Nossa, procurem. eu vou procurar. Não procurem. E Eu aí nunca vi tinha umas até pegação. hoje. O Ian não viu. Nem precisa ver. E nem E vai aí, ver. e aí, Nem quero. aí eu contei pra ele, a gente tinha esse acordo, a gente tinha um acordo que ninguém ia ter relação, eu não ia ter relação com ninguém, e que eu ia só beijar as pessoas e tal. Aí fui, beijei, até comuniquei minha família, eu falei, galera, olha só, cuidado comigo, hein? Aí meu pai e minha mãe, meu Deus, a gente criou na igreja, não faz isso não. E aí eu voltei. Aí quando eu voltei, contei pra ele, aí ele ficou chateado, óbvio. Ele ficou, porra, tudo bem, mas era o combinado, tá tudo certo. Aí no dia que eu voltei, ele tava com uma caixinha, com Não, mas é um porque- coraçãozinho, namora comigo. Mas é porque também a gente já tinha. É que assim, a gente teve várias provações que a gente queria ficar junto, eu acho. Né? É. Tipo, quando a gente começou a ficar, ela ficava com um menino, eu ficava com uma outra menina. E aí eu tava ficando com ela e com mais uma menina sério, assim, eram as duas. E ela tava com outro menino. Aí ela deixou de ficar com outro menino pra ficar comigo. Então a primeira provação foi: ela chegou pra mim e falou. Fica lá com outra menina, vê o que, minha que você filha, tu sente. nunca jogou esse verde? Vou Claro, ensinar. porque Eu queria joguei- falar assim, não, eu não sinto nada, eu quero você. Aham. É. E ele foi ficar com a outra Não, menina? calma, eu falei assim pra ele, eu falei, vamos fazer o seguinte, porque ao invés de falar assim, eu gosto muito de você, fique comigo, eu fiz o contrário. Eu falei, bom, então peraí, coincidiu de você conhecer, porque ele falou assim pra mim, coincidiu de eu conhecer 2 pessoas especiais. Eu falei, peraí, querido, você tá me colocando no mesmo bolo que ela? Então tá bom. Calma aí. Então faz o seguinte, você tá em dúvida, né? Faz o seguinte, vai lá na casa dela hoje, fica com ela, dorme com ela lá. Se amanhã de manhã você acordar pensando em mim, você me liga, senão a gente para aqui, a gente fica amigo e Você tá tudo falou certo. isso? E ele foi. Ele foi? Uhum. Gente, você é muito sincero, né? E aí, no Até dia demais. seguinte, ele me ligou. Falei, então tá bom, então vamos se ver. E aí, depois, aí ele não ficou mais. Aí terminou com ela. Não, isso é uma coisa que desde o início a gente foi muito ele é bem sincero. sincero. A gente sempre foi muito sincero um com o outro, assim. Ai, a gente nossa, eu sempre não sei jogou se eu muito ia querer aberto, saber. Jogou muito aberto. Eu bem engoli. Aí por isso que você. depois dessa aprovação ela falar que ia pro programa, eu falar, pô, se ela liberou fazer pra ver se eu ia gostar dela, deixa ela ir pro programa pra ver se ela gosta de mim também. E aí depois, tipo, por mais que eu tenha ficado triste com o que rolou lá, mas ela fez tudo que ela não fez o que a gente Combinado, tinha combinado. Não, ela fez o que a gente tinha combinado, É exato. isso. Então depois eu falei, tranquilo, ela fez o que a gente tinha combinado, vou pedir ela em namoro, a gente passa a régua e começa daqui. Aí a Sim. gente E começou a aí foi namorar meio que nesse isso, dia. No dia que eu voltei do programa, a gente começou a namorar. E aí, cara, aí... Não, Cara, mas é Nunca muita, mais. é muita maturidade É, isso, juro. é. De A não gente já tava ligar mais. pro passado, É, assim, é. sabe? Mas isso também tipo, eu sou mais velho que a Luana, né? Eu tenho 34 anos. E eu tava numa fase com uma galera muito pra frente, assim, também. Que, tipo, São Paulo me deu uma parada que eu não tinha no Rio de Janeiro. Que meu Rio de Janeiro era uma bolha que, cara, todo mundo pensava igual, todo mundo era igual. Aqui em São Paulo eu vi pessoas diferentes, que pensavam diferente, com, gênero diferente, com sexualidade diferente. E fui ficando amigo dessa galera, a gente foi se conhecendo, foi entendendo mais sobre tudo, assim. E aí, quando eu conheci a Lona, eu tava meio que preparado pra viver isso também, assim. Acho que foi uma Uhum. coisa muito madura também da idade que eu tava e do ambiente que eu Foi. tava. Aham. E ela também sempre foi, apesar de ser mais nova que eu, sempre foi muito madura também. E a gente meio que conseguiu se alinhar nessas coisas. Acho que a gente Sim. vai amadurecendo. Eu passei É. por relacionamentos não tão bons, então, muito menina, comecei a namorar muito menina, e aí depois você vai aprendendo certas coisas, o que você aceita e o que você não aceita. Então, quando eu conheci o Ian, eu já tava muito mais mulher, assim, eu já tava muito mais assim, cara, é o seguinte, pra ficar comigo, É isso. o negócio é assim. Sim. Então, assim, se isso não funciona pra você, tá tudo certo, mas a gente não vai namorar, a gente não vai ficar. Então, a gente sempre É. se respeitou, Mal sabia, gente, a gente não vai namorar. a gente não vai namorar. Vocês Só falavam vai isso? ficar, Não. a gente só vai ficar porque a gente, desde o início, a gente se deu muito bem. Só que os dois não queriam namorar. Então a gente falou, não, a gente não vai namorar, a gente pode ficar com outras pessoas, mas quando a gente quiser, a gente se encontra. Gente, É, e eu aí foi, admiro essa menina. maturidade. E aí foi. Eu a gente nunca tá tive uma 4 relação anos. assim. E a gente nunca teve, a gente nunca se A separou gente nesses nunca 4 conseguiu anos. separar depois. Mesmo a gente Nunca deixando teve. aberto, não aberto porque a gente nunca teve relacionamento aberto, mas no início a gente nunca conseguiu. Ela foi largando quem ela ficava, eu fui largando e a gente foi É que você vai se ficando junto. apaixonando aí. As outras coisas já não tem mais graça, não é mais legal. Sim, Não tem sim. mais graça, não é mais colorido. Ah. E aí foi isso, minha querida. Vamos casar esse ano, meu Deus do céu. Gente, juro. vê. Imagina se alguém te contasse, ó, você vai baixar um aplicativo, você vai conhecer o cara que você vai casar. Falar, não Nossa. vou. Loucura, Eu achava né? que eu nem ia casar. Eu já reuni minha família numa mesa e falei assim, galera, é o seguinte. Eu acho que eu nunca vou casar. Por quê? Eu achava Você vai que eu não... desacreditada? Não era nem desacreditada. Eu achava que eu tinha uma personalidade. Acho que é porque eu encontrei pessoas antes
que não bateram comigo, de tipo assim, eu olhava pros tipos de relacionamento de algumas amigas, olhava pros relacionamentos que eu tinha, olhava e falava, cara, é isso. É isso Uhum. aqui, tipo assim, eu vou ser privada de fazer as minhas coisas, as pessoas vão, eu tenho que dar satisfação 100% do meu tempo. Eram umas coisas que eu não entendia, que eram obrigações que eu tinha porque eu tinha um relacionamento errado. Uhum. Hoje, óbvio que a gente tem satisfação um pro outro, é óbvio que a gente tem um relacionamento fechado, mas é uma coisa natural. A gente tem um relacionamento muito tranquilo. Ele sabe, e um dos pontos o meu trabalho é um trabalho que exige da pessoa que tá comigo maturidade pra entender o meu trabalho, que acho que é a mesma coisa que acontece com vocês dois também. Então, assim, é um trabalho que muitas vezes eu não tô em casa, eu tô viajando sozinha. Tem questão de pessoas em cima de mim, pessoas em cima dele. Então, assim, o meu trabalho é um trabalho que dentro da nossa casa, o meu trabalho, ele é um trabalho prioritário, né? É o meu trabalho que junta com o trabalho. Hoje ele tá trabalhando comigo, então ele entender isso como um cara, como um homem, também é muito importante, porque um cara podia falar assim, não. É o seu trabalho. Não, é o meu sonho. Nós vamos seguir o meu sonho, mas a gente tá seguindo o meu hoje. Pode ser que um dia a gente siga o vira o dele. de vocês. Eu acho que, né, exato. quando você vira um casal que vai casar, quer formar uma Sim. família, vira o da família, o da da casa, família, né? Eu acho que isso era exato. muito mais preocupação dela, porque eu acho que desde do dia 1 que a gente entendeu que ia seguir esse caminho, que eu tinha que ir para cidades de interior com ela para fazer o show, porque ela tinha o texto da Loki da Shopee, e aí eu tinha que andar com ela para todos os shows, porque ela fazia o texto, que eu sentava numa cadeira, ela me esculachava na cadeira pra plateia. Então acho que desde esse dia eu falei assim, cara, pô, eu acho irado, o sonho dela vai ser meu sonho e a gente vai seguir nessa batalha junto. E aí, desde então, a gente tá nessa, né? Tipo, E eu tenho exemplos dentro de casa muito sólidos. Assim, apesar dos meus pais serem separados, desde que eu tinha 6 anos de idade, o meu pai é uma pessoa extremamente respeitosa, que sempre me tratou como uma mulher, como uma pessoa que merece respeito. A minha mãe sempre foi um exemplo de mulher muito grande. Meu irmão é um cara que, assim, um dos meus melhores amigos, se não o meu melhor amigo, a pessoa que sabe tudo da minha vida. Então, não tinha como eu ter um relacionamento que me desse menos do que isso. Que as pessoas que não respeitassem quem eu sou, que não respeitassem. E a mesma coisa com ele. Então, a gente se uniu. Acho que você entende. Não, Acho que mas você o sabe ali do amor- relacionamento quando você tem uma pessoa. E o amor é isso, né? A gente, acho que a vida inteira a gente foi ensinado, não dentro de casa, mas né, nos exemplos, nas novelas e na rua e tal, de que, nossa, é um sofrimento, é uma batalha, é um negócio. E não, gente, é Sim. leve, é de Total. boa, é tranquilo. E eu passei por isso, juro. Porque com o Júlio também, as coisas foram acontecendo. Quando você vê, quando eu percebi, eu estava casada. Com filho, você fala, meu Deus, como você não Caraca, planeja, as coisas vão acontecendo. Vai fluindo, né? Vai fluindo, é muito Vai leve é muito mesmo, natural né? e leve, né? Muito Vocês natural. estão há quanto tempo juntos já? 8 anos já. 8 anos Caraca, já. bastante. Caraca, Muito que tempo. loucura. Não, e a gente casou acho que com 24, é isso? 24? 24. É, passa muito rápido também, porque a 24 gente anos.